Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica é a única igreja fundada por Deus, por Jesus Cristo. São Mateus 16:18. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca.
Esses católicos que xingam o Papa de antipapa e anticristo têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Estimado católico, esse negócio que dizem por aí que todas as religiões são boas e iguais é heresia. Heresia chamada indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica é perseguida, odiada e caluniada, como foi o seu fundador, Jesus Cristo. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, ensina São Pio X. O demônio tem fé e está no inferno. Carta de São Tiago 2,19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com os seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja, que vive dentro da Igreja como defunto? O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico não praticante não se salvará. O católico só de fachada não se salvará. O católico só de nome não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Estimado católico, vamos refletir sobre a mulher de Potifar tentando seduzir José do Egito. No livro do Gênesis, capítulo 39, do versículo 7 ao versículo 20, diz: aconteceu que, depois desses fatos, a mulher de seu senhor lançou os olhos sobre José e disse: dorme comigo.
Mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não é nesta casa mais poderoso do que eu. Nada me interditou senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus? Ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir a seu lado e se entregar a ela. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo. Mas ele deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. Vendo que ele deixara a roupa nas suas mãos e que fugira, ela chamou seus domésticos e lhes disse: vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grito, e vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou sua roupa a meu lado, saiu e fugiu. Colocou a roupa a seu lado, esperando que o Senhor viesse para casa. Então ela lhe disse as mesmas palavras: o escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para me insultar, e quando levantei a voz e gritei, ele deixou sua roupa a meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que lhe dizia sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua cólera se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Vamos conferir no livro do Gênesis, capítulo 39, do versículo 7 ao versículo 20. Estimado católico, quem era Putifar? Putifar era um eunuco e general do exército egípcio, que comprou José, filho de Jacó e de Raquel, como escravo. No livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 7, diz que Putifar era o senhor de José do Egito. Putifar tinha uma mulher nada virtuosa, nada santa, nada fiel. A mulher dele era perversa e leviana, muito parecida com milhares de mulheres de hoje, que tentam destruir as famílias. Existem hoje milhares de mulheres que imitam o péssimo exemplo da mulher de Putifar. Era o costume das mulheres da alta classe do Egito ser bastante livres, e por isso não é estranho que uma mulher leviana, não bem atendida por seu marido, ocupado em cargos oficiais e talvez ausente muitas vezes de sua casa, se deixasse levar pela paixão por um jovem que, ainda que escravo, era de bela aparência e ocupava uma posição de honra. Putifar viajava muito
e a esposa ficava sozinha em casa e começou a cobiçar o jovem José do Egito. A pessoa desocupada e leviana trabalha para o demônio. Ao que tudo indica, a mulher de Potifar vivia na ociosidade, no relaxamento e na preguiça, atarefada em nada fazer, como está no livro de Tobias 4:13. A mãe da indigência é a ociosidade, é a preguiça. Livro de Tobias, capítulo 4, versículo 13. A mulher de Potifar passava boa parte do dia olhando e desejando José do Egito, como está no livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 7. Lançou os olhos sobre José. Isso mesmo, a mulher de Potifar passava boa parte do dia olhando, desejando e cobiçando o jovem José do Egito. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Mulher desocupada é um grande perigo. Isso mesmo, mulher ociosa, mulher desocupada, mulher preguiçosa é um grande perigo. Deixava de ocupar o tempo com boas obras para maquinar contra José, isso mesmo, para cobiçar o jovem José do Egito. Existem hoje milhões de mulheres de Potifar, são discípulas da mulher leviana de Potifar. São mulheres preguiçosas, ociosas, desocupadas, folgadas e luxuriosas. Vivem atarefadas em nada fazer, preocupadas somente em seduzir os homens. E muitos homens casados caem em suas armadilhas. São homens infiéis e que perderam a vergonha na cara e o temor de Deus. O homem casado deve dizer um não decidido para essas mulheres levianas. Os jovens também. Sexo só no casamento. Repito, sexo só no casamento. A hora do inimigo, prezado católico, isto é, a hora do demônio, não é apenas a hora da noite, não é somente na escuridão, mas também a hora do ócio, da preguiça e do comodismo. O demônio seduz as pessoas ociosas, preguiçosas e acomodadas, essas pessoas desocupadas. Nenhuma hora é tão própria do demônio quanto a hora do ócio e da preguiça. Ficar de braços cruzados. A pessoa que vive desocupada é presa fácil para Satanás, para o demônio. As imaginações más assaltam-nos nos momentos do ócio, da preguiça e do comodismo. O demônio gosta de se aproximar das pessoas ociosas, desocupadas e preguiçosas, diz São João Bosco. Estimado católico, milhões de mulheres não fazem mais penitência, nem fazem oração. Enquanto isso, o demônio semeia nelas aquelas tentações que elas não podem resistir.
O demônio ataca principalmente os ociosos e desocupados. A mulher precisa mortificar os olhos. Todas as mulheres, mas principalmente a mulher casada. A mulher de Potifar devorava José do Egito com os olhos, como está no livro do Gênesis 39:7. Lançou os olhos sobre José, cobiçou José. Gênesis 39:7. A mulher que não mortifica os olhos transforma o coração num depósito de lixo. É muito feio uma mulher casada ficar cobiçando rapazes e homens casados. Parece sucuri. Todos devem mortificar os olhos, mas principalmente a mulher casada. Prezado católico, há olhares gravemente culpados que ofendem não somente o pudor, mas até a castidade em si mesma, e que, por conseguinte, é forçoso evitar. É preciso evitar os olhares graves. Outros há que são perigosos, por exemplo, fixar a vista sem razão em pessoas ou objetos que naturalmente hão de suscitar tentações. É por isso que a mulher sincera, que quer salvar a sua alma, custe o que custar, vai mais longe para estar segura de não sucumbir à sensualidade, mortifica a curiosidade dos olhos, evitando, por exemplo, olhar pela janela para ver quem passa, conservando os olhos modestamente baixos, sem afetação, nas viagens ou passeios. Pelo contrário, compraz-se em descansar os olhos sobre algum objeto, imagem piedosa, campanário, cruz, imagem, para excitar ao amor de Deus e dos santos. Estimado católico, estamos refletindo sobre a mulher de Potifar tentando seduzir José do Egito. A mulher que não mortifica os olhos acaba caindo na tentação. A mulher de Potifar, mulher ociosa e desocupada, lançou os olhos sobre José e disse: dorme comigo. Repito, a mulher de Potifar, mulher ociosa e desocupada, lançou os olhos sobre José do Egito e disse: dorme comigo. Livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 7. Para a mulher de Potifar, já não bastava olhar demoradamente para José do Egito, queria então dormir com ele. Isso mesmo, não bastava olhar para José, queria agora então dormir com ele. Gênesis 39:7. Estes pecadores, diz São João Crisóstomo, vão forjando maus pensamentos, sem ocasião, sem prazer, quase contra sua vontade, tiranizados pela força do mau hábito. Porque, segundo diz Santo Agostinho, o mau hábito se converte logo em necessidade. O costume, segundo nota São Bernardo de Claraval, se muda
em natureza. Daqui se segue que, assim como ao homem é necessário respirar, assim parece que o pecado se torna necessário para aqueles que habitualmente pecam e se fazem escravos do demônio, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Estimado católico, Putifar ficava algum tempo longe de casa trabalhando e deixava a mulher sozinha em casa. É importante chamar a atenção dos homens casados que ficam muito tempo distante da família. Isso não é bom. Foi na ausência de Putifar que sua mulher tentou seduzir José do Egito. São João Paulo II escreve como a experiência ensina: a ausência do pai provoca desequilíbrios psicológicos e morais e dificuldades notáveis nas relações familiares, ensina São João Paulo II. José do Egito, filho de Jacó, era um homem responsável e temente a Deus. Repito, José do Egito, filho de Jacó, era um homem responsável e temente a Deus. Por isso, não aceitou o convite da mulher de Putifar para pecar. Ele não quis dormir com ela. No livro do Gênesis, capítulo 39, versículos 8 e 9 diz: mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não é nesta casa mais poderoso do que eu. Nada me interditou senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus? Disse José para a mulher de Putifar. Conferir Gênesis capítulo 39, versículos 8 e 9. Estimado católico, José do Egito era um homem maduro, temente a Deus, um homem de confiança e responsável. Não era traidor nem moleque. Ele não era um homem injusto nem ingrato. Se José tivesse cedido à sedução, além de pecar contra a lei de Deus, ter-se-ia tornado culpado de injustiça e ingratidão perante o seu senhor Putifar. Mas ele não aceitou o convite da mulher de Putifar para cometer pecado. Ele disse não para ela. O homem casado, isso mesmo, o homem casado deve dizer um não decidido para a mulher que o convida para dormir com ela. O homem casado deve dizer para essa mulher: vai dormir com o capeta, vai dormir com o demônio. Esse tipo de mulher não merece respeito, não merece atenção. Quem convida você para pecar quer a sua condenação. Quem te convida para pecar trabalha para o capeta, para o demônio. José, como já foi falado, foi um homem fiel a Deus. José resiste por virtude
e fidelidade a Deus, o que prova que as relações sexuais ilícitas eram consideradas como pecaminosas já nos textos mais antigos da Bíblia. Fidelidade também ao seu senhor Potifar, correspondendo à confiança que lhe havia dado ao colocá-lo à frente de tudo. Caríssimo católico, José do Egito, filho de Jacó e de Raquel, nos ensina a vivermos santamente nesse mundo podre, cumprindo os nossos deveres para com o próximo, suportando com valentia as tentações que surgem pelo caminho. Vigiar é estar de guarda em torno da própria alma, para não se deixar colher de sobressalto. E é tão fácil sucumbir no momento de surpresa. Esta vigilância implica duas disposições principais: desconfiança de si mesmo e confiança em Deus, nosso Criador. É preciso dizer não ao convite para pecar. Esse não tem que ser decidido, firme e violento. São Domingos Sávio dizia: morrer, mas não pecar. No livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 10 diz: ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir a seu lado e se entregar a ela. Repito, Gênesis 39, 10 diz: ainda que ela, a mulher de Potifar, lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir a seu lado e se entregar a ela. Estimado católico, a mulher de Potifar insistia todos os dias com José para que pecasse com ela, para que dormisse com ela, mas ele não cedeu, ele não aceitou o seu convite, ele foi firme. Muitas mulheres perseguem os homens casados para destruir as famílias, mandam cartas, e-mails, telefonam. É preciso cortar todo e qualquer diálogo com essas mulheres. Elas não merecem atenção. Muitos homens casados querem ser educados com esse tipo de mulher, querem ser amáveis com essas mulheres de ponta de rua e caem na armadilha, traem a família e ofendem a Deus. Está claro, prezado católico, que a mulher de Potifar chamava José todos os dias para pecar. Era uma mulher insistente e carnal. Hoje existem milhares delas por aí. Mas do outro lado tinha um homem forte. José do Egito era um homem forte, justo e fiel, e não aceitou os seus constantes convites. Para ter força e dizer não ao pecado é preciso, primeiro, rezar muito o Santo Rosário e outras orações. Segundo, confessar com frequência. Terceiro, receber a Santíssima Eucaristia com frequência. Quarto, fazer penitência. 5, meditar sobre a morte, juízo, inferno e céu.
Sexto, meditar sobre a paixão de Jesus Cristo. E sétimo, fugir das ocasiões de pecar. Estimado católico, hoje são milhões de mulheres que convidam os homens para pecar através de suas roupas escandalosas e ridículas, tarrafas de Satanás. É preciso dizer não para essas mulheres, mortificando os olhos. No livro de Jó, capítulo 31, versículo 1 diz: eu fiz um pacto com meus olhos para não olhar para uma virgem. Livro de Jó, capítulo 31, versículo 1. Caríssimo católico, estamos refletindo sobre a mulher de Potifar tentando seduzir José do Egito. A mulher de Potifar não se cansava de convidar José para pecar. Era uma mulher encapetada e endiabrada, mulher inquieta. Quem quiser se salvar não pode cansar de dizer não ao pecado, como fez José do Egito. Existem muitos homens casados que pensam que são adolescentes, são assanhados e mulherengos e caem nas armadilhas dessas mulheres, discípulas da mulher de Potifar. São moleques que usam alianças e depois chegam em casa pedindo beijos para as esposas. Isso é vergonhoso, é escandaloso. São homens canalhas. Estimado católico, no livro do Gênesis, capítulo 39, versículos 11 e 12 diz: ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos, isto é, dos empregados. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo. Mas ele deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. Gênesis 39, versículos 11 e 12. Está claro que a mulher de Potifar era luxuriosa, depravada e pervertida. Estimado católico, a mulher de Potifar cansou de convidar José do Egito para pecar e cansou também de ouvir vários nãos. Agora, revoltada e irritada, vendo a batalha perdida, parte para a agressão, investida e ataque. Quer a todo custo dormir com aquele senhor, mas ele fugiu, deixando o manto em suas mãos. Dizem que a mulher rejeitada torna-se um monstro, e ela se tornou um monstro. Para evitar o pecado, o melhor remédio é fugir da ocasião de pecar. José do Egito fugiu dessa cobra venenosa. Agora ela está furiosa. Diz São Bernardino de Sena que o conselho mais excelente consiste em evitar sempre as ocasiões do pecado. Constrangido pelos exorcistas, o demônio confessou certa vez que entre todos os sermões, o que mais detesta é aquele em que se exortam os fiéis
a fugirem das más ocasiões. E com efeito, o demônio sorri de todas as promessas e propósitos que formule o pecador arrependido, se este não evitar tais ocasiões. Em matéria de prazeres sensuais, a ocasião é como uma venda colocada diante dos olhos e que não permite ver nem propósitos, nem instruções e nem verdades eternas. Numa palavra, cega o homem e o faz esquecer-se de tudo. Tal foi a perdição dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Não fugiram da ocasião e caíram. Deus lhes havia dito que não colhessem o fruto proibido. Gênesis 3:3. Ordenou Deus, disse Eva à serpente, que não o comêssemos nem tocássemos. Gênesis 3:3. Mas, sendo imprudente, ouviu, o tomou e comeu. Começou a admirar a maçã, colheu-a depois com a mão, até que por fim comeu dela. Quem voluntariamente se expõe ao perigo, nele perecerá. Livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 27. Adverte São Pedro que o demônio anda ao redor de nós, procurando a quem devorar, para tornar a entrar numa alma, donde foi expulso. Diz São Cipriano: o diabo somente aguarda a ocasião oportuna para derrubar uma pessoa, ensina São Cipriano. Quando a alma se deixa seduzir pela ocasião do pecado, o inimigo se apoderará novamente dela e a devorará irremediavelmente. É preciso fugir das ocasiões de pecar. Estimado católico, feliz do católico que foge decididamente da ocasião de pecar, que imita o exemplo de José do Egito, que fugiu da mulher de Potifar. O combate que sustentamos com os nossos inimigos é às vezes tão forte que o único meio de sair vencedor é abandonar o campo de batalha e pôr-se em fuga. O soldado que a pátria envia para a guerra mostra fraqueza e covardia, se deixa o campo e foge. No combate espiritual, na luta contra as paixões e ocasiões de pecado, a cena é outra. O fugir aqui não é muitas vezes covardia, mas valor. O abandonar o campo do combate não é perder, mas ganhar a vitória. O voltar as costas ao inimigo não é fraqueza, mas valentia, ensina o padre Alexandrino Monteiro. Estimado católico, no livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 11 diz: e não havia na casa nenhum dos domésticos, isto é, não havia na casa nenhum dos empregados, só estava a mulher de Potifar e José do Egito. É muito perigoso e imprudente dialogar com pessoas do outro sexo dentro de uma casa ou em outro lugar, longe de todos, num lugar solitário. Muitas pessoas aproveitam
desse isolamento para seduzir o próximo. No livro do Gênesis 39:12 diz: mas ele, isto é, José, deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. Gênesis 39:12. Estimado católico, mesmo se for preciso perder tudo o que possuímos, Deus vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Devemos perder tudo, mas jamais perder a Deus, jamais perder o nosso Criador. São Cesário de Arles ensina: José foge para escapar daquela mulher indecente. Aprende, portanto, ó católico, a fugir se queres obter a vitória contra o ataque da luxúria. Não te envergonhes de fugir se desejas alcançar a palma da castidade. Entre todos os combates do cristão, os mais difíceis são os da castidade, no que a luta é diária e a vitória difícil, ensina São Cesário de Arles. No livro do Gênesis, capítulo 39, do versículo 13 ao 20, diz: vendo que ele deixara a capa nas suas mãos e que fugira, ela chamou seus domésticos e lhes disse: vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grito, e vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou sua roupa a meu lado, saiu e fugiu. Colocou a roupa a seu lado, esperando que o Senhor viesse para casa. Então ela lhe disse as mesmas palavras. O escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para me insultar, e quando levantei a voz e gritou, ele deixou sua roupa a meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que lhe dizia sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua cólera se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Livro do Gênesis, capítulo 39, do versículo 13 ao versículo 20. Estimado católico, estamos refletindo sobre a mulher de Potifar tentando seduzir José do Egito. A mulher de Potifar, além de impura, sem vergonha, carnal, ociosa, agora ela calunia, isto mesmo, é caluniadora, rancorosa e odienta, muito parecida com os juízes do livro de Daniel, capítulo 13, do versículo 1 ao 64. Leiam depois, prezados católicos, no livro de Daniel, capítulo 13, do versículo 1 ao 64, a luta desses dois juízes contra Susana, tentando seduzi-la com calúnias. Dois velhos safados e eram juízes. Vamos continuar com a mulher de Potifar e José do Egito. A reação por parte dela, da mulher de Potifar, foi normal nesse caso. O amor que sentia por José se transformou em ódio, gritaria
e calúnia. Fez questão que o seu fracasso se tornasse público, mas através da calúnia. Gênesis 39, 13 e 15 diz: vendo que ele deixara a roupa nas suas mãos e que fugira, ela chamou seus domésticos e lhes disse: vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grito, e vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou sua roupa a meu lado, saiu e fugiu. Gênesis 39, 13 até o 15. Mulher mentirosa e caluniadora. A mulher de Potifar, além de impura, é uma mulher mentirosa e caluniadora. Não conseguiu seduzir José e agora o calunia covardemente. Hoje, infelizmente, acontecem milhares desses casos, até assassinatos violentos e brutais, mutilações, sequestros, agressões por causa da calúnia. Milhões de pessoas possessivas se acham donas da vida e do corpo de outras pessoas. Pensam que o dinheiro, poder, luxo e beleza física compram tudo. Compram somente os frouxos e infiéis. O padre João Colombo diz: quem se vende não é um homem, mas uma coisa digna de ser cuspida, ensina o padre João Colombo. Estimado católico, é revoltante a atitude dessa mulher. Ela é covarde, impura e caluniadora. Ela disse: o escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para me insultar, e quando levantei a voz e gritei, ele deixou sua roupa a meu lado e fugiu. Gênesis 39, 17 e 18. Ela chamou José de escravo hebreu. Aqui, hebreu tem um sentido desprezível. Aquele que ela tentou seduzir com palavras mansas, agora é chamado de escravo hebreu. Hoje, infelizmente, muitas mulheres tentam seduzir certos homens, e quando não conseguem, então levantam calúnias contra eles, dizendo que foram violentadas. Das chamas do inferno não escaparão. Calúnia é pecado gravíssimo. Os impuros e imorais são assim. Quando não conseguem o desejado, partem para a baixaria, falta de respeito e desprezo para com a pessoa desejada. Estimado católico, por que será que os empregados domésticos da mulher de Potifar não reagiram contra José? Tudo indica, eles conheciam os vícios da patroa. Quem sabe ela tentou seduzir alguns deles. Ela, a mulher de Potifar, cheia de fúria e de ódio, contou para o marido o que havia acontecido, ou melhor, o que não havia acontecido, porque foi calúnia. Qual foi a reação de Potifar? Homem que não cuidava bem, que não cuidava direito da sua esposa. Qual foi a reação dele? No livro do Gênesis 39, 19 e 20 diz:
Quando o marido, isto é, quando Potifar, ouviu o que lhe dizia sua mulher, sua cólera se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Muitas pessoas são prejudicadas e até assassinadas por causa da calúnia. A calúnia, estimado católico, é um dos piores pecados contra o 8º mandamento, porque combina um pecado contra a verdade, mentir, com um pecado contra a justiça, ferir o bom nome alheio, e a caridade, falhar no amor devido ao próximo. A calúnia fere o próximo onde mais dói, na sua reputação. Se roubamos dinheiro de um homem, este pode irar-se ou entristecer-se, mas normalmente se refará e ganhará mais dinheiro. Quando manchamos o seu bom nome, roubamos-lhe algo que todo o trabalho do mundo não lhe poderá devolver. É fácil ver, pois, que o pecado de calúnia é mortal. Isso mesmo, é fácil ver, pois, que o pecado de calúnia é mortal, se com ele prejudicamos seriamente a honra do próximo, ainda que seja na consideração de uma só pessoa, e mesmo que esse próximo não tenha notícia do mal que lhe causamos. Potifar acreditou nas palavras da mulher, nas suas calúnias. José do Egito foi preso. Nada diz sobre a defesa feita por José. É melhor ser preso no cárcere da terra inocentemente do que ser preso no abismo do inferno por causa do pecado. São Maurício Mártir diz: antes queremos morrer inocentes do que viver culpados, diz São Maurício Mártir. Estimado católico, José foi colocado na prisão. Gênesis 39, 20, onde estavam os prisioneiros do rei, prisioneiros políticos, ou porque não aceitaram dormir com a patroa. Quem sabe eles não aceitaram dormir com essa mulher imunda e foram presos. Estranha essa punição dada a José. Porém, devemos supor que o faraó queria provar a conduta dele e, sobretudo, devemos pensar nos desígnios providenciais divinos que assim ordenavam as coisas em vista de acontecimentos futuros. Sabemos que Deus não abandona o justo nas tribulações, e isso fez com José na prisão. Sua conduta foi tão exemplar na prisão que o carcereiro-chefe mandou que ele cuidasse de todos os presos. Conferir Gênesis capítulo 39, versículo 21 ao 23. Quem é inocente não precisa se desesperar, porque Deus jamais o abandonará. Salmo 37, 6 diz: fará brilhar tua inocência como a luz. Salmo 37, 6. E Salmo 120, versículos 7 e 8 diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Salmo 120,
versículos 7 e 8. Estimado católico, conhecemos um pouco sobre a leviandade da mulher de Potifar. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. A Igreja não é sarcófago para conservar múmias. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. Ele precisa iluminar com seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora, hoje. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui na terra. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico, viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. Mateus 25:12. Dizem que a Igreja Católica possui 1.300.000.000 de católicos. Onde eles estão? Vendo novelas? Nos botecos bebendo? No carnaval? No forró e em outros lugares de pecado? É muito difícil encontrar um católico trabalhando para a glória de Deus. É preciso acordar os católicos enquanto é tempo.